Bom, então nesse momento do curso, né, a gente entrou na nossa unidade aí, configuração e manutenção de equipamentos de telefonia e VoIP. Né, então a gente vai chegar aí, a gente saiu da parte de equipamentos, roteador de switches, e aí vai começar a trabalhar aí a parte de VoIP. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, o que a gente tem aqui então na nossa unidade, né? Então a gente concluiu aí, deixa eu voltar. A gente concluiu aí a parte, né, a nossa unidade de configuração e manutenção de equipamentos de comunicação, né, que é a parte toda de que a gente fez as configurações de roteador de switch Cisco e sem fio, rede sem fio. E aí a gente chegou agora na unidade de configuração e manutenção de equipamentos de telefonia e VoIP. Né? Então o nosso foco maior agora é pegar aqui a configuração e instalação de modems analógicos, depois configuração de links, né, entre roteadores e modems, centrais telefônicas, e aí a gente começa, né? Então, como a gente vai se apropriar um pouco aqui dos links analógicos e toda a parte de comunicação analógica, que a telefonia em sua grande parte era analógica, hoje em dia já está quase toda digital, a gente vai ver aí a configuração, né, de centrais telefônicas analógicas e digitais, o que é bem interessante porque grande parte das empresas, aí, muitas empresas hoje, portarias de prédios residenciais, lá vai, já ainda usam, né, centrais telefônicas aí. Então vamos criar um projeto aí de VoIP, né, com sistemas livres, então geralmente aí em cima de um Linux. Vamos criar uma central de voz aí em cima de sistemas proprietários, então vamos criar em cima de Cisco, né? E aí vamos fazer depois a integração desses sistemas de voz aí, ou seja, várias centrais de voz conversando uma com a outra. Vamos fazer a interligação. Né? Então o foco dessa nossa unidade aí toda é fazer com que a gente consiga no fim dela construir uma rede de voz, né, através de centrais telefônicas, né, tanto analógicas como digitais, tanto com software livre como proprietário, e fazer com que todo mundo ligue para todo mundo converse. Então essa é a jogada da unidade. Tá? Então na nossa primeira unidade aqui, ele fala mais sobre a parte de modulação de sinal. Né? Então sempre que a gente fala em voz, a gente fala em dados sendo trafegando, né, num meio físico, a gente vai falar em modulação. Né? Então, vindo mais especificamente para os capítulos do nosso livro, né, que vão falar aí de modulação, ele começa a explicar a comunicação. Né? Então, a comunicação, basicamente, né, para que exista a comunicação, a gente precisa de uma fonte de informação, um transmissor, aí, alguém que vai gerar a informação. Essa informação vai chegar no transmissor. O transmissor vai enviar isso aí para um canal, né? No nosso caso aí Telecom, nossa fibra ou nosso par trançado. Vai chegar do outro lado, vai codificar isso novamente para um usuário aí receber a informação. Então a gente poderia dizer aqui que numa telefonia convencional, né, o transmissor seria o aparelho telefônico e o receptor seria o outro aparelho telefônico no outro lado da linha, né? E esse sinal da mensagem, essa fonte da informação seria alguém falando. Então alguém fala, né? Então ele pega a voz, transforma aí num sinal analógico e esse sinal analógico é transmitido então através aí do meu cabo, né, do meu par trançado no telefone analógico mais antigo. Na outra ponta então ele é decodificado, ou seja, ele é transformado novamente do sinal ali que pulsos elétricos, né, em voz, em som, para sair para o usuário final. Tá? Então no sistema de comunicação eu sempre tenho que ter essas 5 etapas aí, tá? A informação, o transmissor, o canal, o receptor e aí o usuário que vai receber essa informação. Então, quando eu falo em comunicação de dados, né, eu estou falando em transmitir dados através de um meio de transmissão. Tem que ter um meio, né, por onde vai passar. Esse meio pode ser a fibra, pode ser par metálico, pode ser o ar. Então, pode ser qualquer tipo de meio. Quando eu falo ar, eu estou falando em transmissão por antena, né, radiofrequência. Geralmente, eu preciso converter o sinal, né, para o formato mais adequado para aquele meio. Então, por exemplo, se eu tiver um caminho ali que vai passar por fibra, eu vou transformar esses dados em sinal luminoso. Aí quando ele for passar por um par metálico, eu vou transformar ele em eletricidade ali, né, para passar no par metálico. Se eu tiver um link que ele for sem fio, eu vou ter que transformar ele em radiofrequência. Então, conforme o meio, eu vou convertendo esse sinal
para conseguir fazer com que ele atravesse aquele meio físico. Então, outra prioridade é detectar e corrigir erros. Então, se tiver qualquer tipo de erro no meio do caminho, eu tenho que conseguir corrigir. E eu tenho que estabelecer aí minhas conexões. Né? Então, quando eu falo, aqui nesse primeiro momento eu vou falar em conexões analógicas. Então, quando eu estou falando no sistema analógico, ele é focado em conexão. Então, eu tenho que estabelecer uma conexão ponto a ponto para que ele funcione. Então, aí vai o sistema mais antigo, né, que era um pouco mais caro, digamos assim, porque eu tinha que ter um canal dedicado para cada comunicação que estava acontecendo, né? Então, simultaneamente. Então, se 10 clientes levantassem o telefone para ligar para alguém, eu tinha que ter 10 canais fechados ali para que esses caras conseguissem fazer essa ligação da casa deles até a casa do meu cliente, do receptor, né, da casa com quem eles quisessem falar. Então, para que tudo isso funcionasse, né, eu tinha que modular o sinal, ou seja, o que é modular o sinal? Modular o sinal é eu pegar essa informação, eu pegar esse dado, nesse nosso caso, falando em telefonia, né, a voz. Então, eu vou pegar a voz da pessoa e vou ter que colocar ela dentro de um sinal que trafega aquele meio físico. Né? Então, por exemplo, ali, se eu estou no par metálico, eu vou ter uma frequência ali, uma frequência elétrica, né, que vai transferir o sinal e eu vou ter que modular ele. Então, o que é modular? Modular é assim, ó, por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho bem em cima a minha portadora, que é um sinal fixo, né? Então, é um sinal ali constante. Logo mais abaixo, eu tenho meu sinal modulante, ou seja, é o que eu quero transmitir, né? E aí, logo abaixo, eu tenho o meu sinal, como ele ficaria modulado, ou seja, juntando a portadora, que é o sinal base, com o que eu quero transmitir, eu vou tendo ali variações de sinal, que na outra ponta vai ser possível demodular. Então, sempre que eu for modular, eu tenho uma portadora e um sinal, o sinal é a informação. Então, eu pego essa informação, modifico a portadora, envio, né, então esse sinal resultante para o outro lado, e no outro lado eu tenho que conseguir demodular, eu tenho que conseguir fazer ele voltar ao original, ou seja, extrair a informação lá de dentro. Então aqui no início eu tenho um exemplo, né, de um sistema analógico, né, então todo com ondas aí trabalhando, e mais abaixo eu tenho aí um sistema de modulação já digital, né, que ele transforma informações analógicas em zeros e uns, né? Então, na verdade, eu quero, através de um meio analógico, uma portadora analógica aí, enviar informações binárias, informações digitais. Então, ele me mostra aqui como mais ou menos ficaria cada vez que eu tenho que trocar o bit de 0 para 1, ele faz uma alteração na modulação. Nesse primeiro sistema de modulação ASK, ele simplesmente, quando é 0, ele não envia nada, ele não envia sinal nenhum. E quando vira o sinal 1, ele começa a enviar a modulação. Envia a portadora, né? Envia a portadora, não envia nada, envia a portadora, não envia nada, envia a portadora. Então eu sei, né? O meu receptor vai saber que quando ele não está recebendo nada é 0, quando ele está recebendo alguma coisa é 1. Então ele consegue diferenciar o 0 do 1 no sinal digital. Já quando eu vou aí para um sistema FSK, eu faço ondas mais longas dizendo que é 0 e ondas mais estreitas dizendo que é 1. Então, é outra forma de modular. Se eu for usar um PSK, por exemplo, então são tipos de modulações diferentes, né? Eu vou indo com a minha onda e toda vez que eu tenho que mudar o sinal, eu faço um piquezinho ali na minha onda, né? Na minha senoidal. Então, faço um quebra ali e vou indo. Ó. Então, troco para 0, troco para 1, troco para 0, troco para 1. Cada vez que eu for trocar de 0 para 1, eu faço um quebra na onda ali, certo? Então, são vários tipos de modulação, Então, o modem analógico digital, né? Então, a gente mais ou menos vendo aqui, ó, no modem analógico, eu tenho um sinal digital, zeros e uns, ou seja, informação, algo do tipo, uma foto, um vídeo, alguma coisa que eu quero mandar. Então, ele vai chegar no meu modem, né, num sistema digital. E se eu for modular para um sistema analógico, ele vai virar ali ondas de rádio. Né? Então, vai virar aquelas ondinhas, né? Uma senoidal. Já se eu for modificar num modem digital, ele vai virar ali uma onda quadrada, ele vai virar sinais de 0 e 1. Certo? Então, eu sempre vou ter ou sinais 0 e 1, ou eu vou ter ondas para o sinal analógico.
Tá? Usando nomes mais específicos, né? Então, normalmente eu tenho ali, nesse caso aqui ele está referenciando como um servidor e uma workstation, um PC normal. Então, eu tenho um server e um PC. Eles vão trocar informações. Os nomes são interessantes. Olha só, eu tenho então um DTE, que é uma fonte de conteúdo, é o detentor aqui da informação, quem tem a informação, quem usa a informação. E o DCE sempre é o transmissor. DCE sempre é o cara que vai controlar o meio físico. Então, olha só, o DTE tem a informação, ele manda para o DCE e o DCE modifica a informação para ser enviado. Chega do outro lado, o DCE pega essa informação e entrega para o DTE novamente. Então, DCE sempre vai ser o cara do meio ali, o cara que vai estar diretamente conectado na rede, enquanto o DTE é o cara que está conectado já no lado cliente. Tá? Então, eu sempre vou ter esses dois nomes aí que vão aparecer bastante nas aulas de vocês. Então, aí alguns exemplos, né, de modem analógico. Nós tínhamos bastante aí há uns anos atrás, por exemplo, a ADSL. Né? O ADSL, a internet por ADSL, é um sistema analógico, ou seja, ele vinha a internet, ou seja, vinha uma internet digital modulada em cima de uma rede analógica, que era a rede de telefonia analógica, par trançado. E aí, com isso eu conseguia, né, fazer uma transmissão aí até 20 megabits por segundo, se eu não me engano, a DSL 2+, a curtas distâncias, né? Então, mas eu conseguia fazer. Então, essa modulação eu consigo, então, num sinal analógico, numa portadora analógica, digamos assim, por exemplo, um par trançado, eu consigo enviar tanto sinal analógico, uma voz, como eu também consigo enviar sinal digital. Né? Só que eu vou então ter formas diferentes de modular. Vou ter sistemas, né, protocolos diferentes de modulação para sinais analógicos ou para sinais digitais dentro de uma mesma portadora. Então tem aqui minha modulação. Então aqui falando aí de alguns tipos de modulação, eu não vou falar muito específico aqui de cada um com vocês. Mas então a gente tem aí, por exemplo, modulação ASK. Né? Ela vai trabalhar em cima da amplitude. Né? Vamos ver se tem aqui o desenho dela, estava lá. Ó. Então, ó, a ASK é o sistema de modulação que ele envia a portadora só quando é 1. Quando é 0, ele não envia. FSK, ele muda o comprimento da onda. Né? Quando é 0, ele faz mais longa. Quando é 1, ele faz mais curta. E assim ele vai indo. PSK é o que quebra o sistema. Aqui tem uma explicação um pouquinho mais específica, né, sobre cada uma delas. Mas a gente vai ver tanto isso. Tá? Alterando a fase. Então, modulação QAM, né? Então, é uma modulação que ela consegue, bem dizer, compactar a informação para enviar. Então, ela consegue enviar mais de 1 bit, né, por vez, digamos assim. Então, ela consegue fazer uma modulação paralela. Então, ela consegue enviar mais informações ao mesmo tempo. Né? Então, a gente consegue ver aqui quando ela pega uma onda, isso aqui seria como se fosse um corte naquela senoidal. Ela consegue enviar 2 bits por vez, por onda. Então, ela consegue enviar mais dados. Isso significa que eu tenho uma otimização de sinal e aí eu vou conseguir uma taxa de transferência bem mais alta se eu utilizar esse tipo de compressão, né? Esse tipo de modulação. Ó, então, permite a modulação com um maior número de símbolos em sua constelação, aumentando a velocidade da modulação. Então, quando a gente fala assim, o número de símbolos na sua constelação, ela consegue enviar mais do que 1 bit, né, por ciclo ali de frequência. Então, isso é vantajoso. Né? Então, assim, qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que quanto maior a constelação, quanto mais símbolos ela mandar, quanto mais compactado tiver esse sinal, maior será a taxa de transmissão, claro, né? Então, mais dados ela consegue enviar, só que menor é a qualidade do serviço. Então, sempre que eu compacto demais, que eu envio muita coisa ao mesmo tempo, eu sofro mais com interferência, eu sofro mais com atenuação ali, e aí eu vou ter problemas na hora de chegar do outro lado. Então, normalmente, quando eu aumento demais aí a frequência, a quantidade de dados, dependendo da minha modulação, eu encurto a distância. Quem viveu lá o par metálico com DSL deve lembrar que no início eles vendiam lá 128K, né? E aí conseguia fazer links aí de 2, 3 quilômetros. E aí quando começaram a vender a DSL
2 ali, né, ADSL 2 mais 20 mega para o cliente no modemzinho ADSL, aí estavam falando lá em 200 metros, 300 metros da caixa, tá? Nem isso. Então começou a dar problemas, porque o que começou a acontecer? A modulação, o nível de modulação era muito alto para conseguir enviar 20 mega por um par trançado, e aí eles tiveram que diminuir a distância, por causa dessa quantidade de ruído aí e atenuação, tá? Então aqui mostra alguns tipos, né, de modulação QAM, então QPSK, então sempre, né, a gente tem aí a onda padrão, né, e aí como ela vai fazer para modular o sinal, então ali ela fazendo quebras diferentes de sinal, dependendo do que ela tem que enviar. Então ó, se ela tem que enviar 1, ela quebra, se ela tem que enviar 0,1, ela faz uma quebradinha na onda lá em cima, se ela tem que enviar o 1,1, né, então ela dá uma quebra alta de onda. Então, dependendo da forma com que ela quebra a onda, é o tipo de sinal que ela está mandando, né? Já que nesse outro lado, vocês podem ver que ela tem sinais diferentes aqui para cada valor. Então, ela manda aqui um tipo de sinal, um tipo de valor, outro tipo de valor, e ela vai mandando, vai picoteando, né, a onda para que consiga enviar aí 3 bits por vez. Então, cada ciclo de onda ali ela consegue enviar, acho que a cada 2 ciclos de onda ela consegue enviar 3 bits. E assim vai indo. Então ela vai modulando, vai inserindo a informação dentro dessa portadora, fazendo essas alterações aí na portadora. Tá? E assim vai indo. Então aqui vários exemplos, né? Então, como é que ela faz para quebrar ali? Quebrou de 0 para 1. Como é que ela quebrou aqui? Quebrou lá em cima. Então ela vai fazendo essas trocas todas aí conforme o tipo de modulação. Vai dando exemplos. Então a PSK, de novo, né, a troca ali fazendo, sempre faz o biquezinho, ela muda o lado da frequência toda vez que ela tem que mudar o sinal. DPSK aqui, ela vai e muda de novo, então não tem muita diferença. De bit. Aqui falando em ângulos da portadora, ela inverte a angularidade, né, do sinal que está sendo transmitido, que também é importante. Mas vamos lá, aqui é a M, e aí vai. Né? E quando chega no digital já é outra unidade, é a próxima aula. Mas certo, então assim, quando a gente fala em modulação, quando a gente fala em transmitir sinal analógico, quer dizer, por meios analógicos, tá? A gente está falando em ter uma portadora, né? E dentro dessa portadora, ir alterando esse sinal portador para que eu consiga enviar meus bits, meus zeros e uns. Né? Então, sempre que meu dado for passar por um meio analógico, eu tenho que, de certa forma, fazer essa modulação de sinal. Tá? Então, essa modulação de onda aí sempre vai existir, né, em todos os meios analógicos aí que eu for trabalhar. Né? Se eu estou num meio puramente digital, né, aí é um pouquinho diferente. Mas se eu estou no meio analógico, eu vou fazer essa transmissão em cima de uma portadora, em cima de um sistema de modulação. Então, vem a importância, pessoal, aí que muitas vezes dava problema no passado e ainda hoje, alguns tipos de modulação dão problema, que é o que? Quando eu vou modular um sinal e eu vejo aqui em cima, né, que eu tenho que ter meu transmissor e meu... Opa, aqui, ó. Eu tenho que ter o transmissor e o receptor, sempre os DCEs aqui, tanto o transmissor como o receptor, eles têm que trabalhar no mesmo protocolo, na mesma frequência, tudo igual. Geralmente, mesma marca, mesmo modelo, mesmo tudo, né, para que funcione o meu sinal. Então, essa parte da modulação é bem importante, eu ter certeza de que eu estou utilizando equipamentos iguais nas duas pontas. Vocês vão ver com o Wagner ali, acho que, não sei se já chegaram a ver, a parte da modulação do canal, do meio físico cabeado metálico, tipo o cabo TP, transformar ele para fibra. Né? Então, fazer o conversor ali, né, de Ethernet para fibra ótica. E aí, nesse conversor aí, a gente vê que esse conversor tem que ser a mesma marca, mesmo modelo, as duas pontas, né, bem dizer, iguais, para que ele consiga entender, enviar os dados, fazer essa modulação toda de uma forma eficiente. Né? Então, sempre que eu tenho um meio físico, né, e vou transformar em outro meio, eu preciso do modem. Né? Então, o modem é isso, pegar o sinal que está de um lado, modulado de um jeito, né, num meio físico,
transformar essa modulação, ou seja, tirar a informação ali de dentro daquela modulação e modular numa outra forma, da forma do outro meio físico. Tá? Então a gente tem que saber, a gente tem que ter claro esse conceito de modem. Né? Modem vem de modular, de pegar a informação e transformar ela para que ela possa ser enviada dentro de um meio físico diferente. Tá? A gente, dentro de casa, por exemplo, a gente vê bastante isso, porque pensem assim, o sinal vem por onda de luz, né, pela fibra, normalmente até a nossa casa, aí o nosso modem, né, a nossa ONU lá, ela pega esse sinal, transforma ele em digital, ou seja, transforma ele em metálico ali, né, a nossa internet, ele pega essa internet, então, cria o metálico, e aí algum aparelho, provavelmente um ponto de acesso, aí pega esse metálico e transforma em RF, né, em radiofrequência. Então, quando a gente fala ali em ponto de acesso, em roteador sem fio, ele também é um modem, porque ele modula da rede sem fio para a rede metálica. Né? Assim como a ONU, ela pega da fibra para metálica e da metálica para fibra. Então, também é um modem. Então, modulação é isso, trocar o meio, né, que está de um lado para o outro, para que todo mundo consiga se comunicar em todos os meios. Né? Então essa é a ideia principal. E aí vocês vão ver que ali nas questões, das atividades de vocês, vai fazer pergunta bem sobre isso aqui. Né? O que é a modulação, o que é a comunicação, né? Quais são os atores ali. Em cima de cada uma dessas, né? Mais aqui, em cima dos tipos de modulação, fazer perguntas sobre as características delas. Aí vocês vão ter que ler com mais calma, né, sobre cada uma, mas a gente consegue ver que a ideia é sempre a mesma. Pegar um portador, né, pegar aqui, ó, pegar uma portadora e criar jeitos de enviar a informação, né, enviar os dados digitais, meus zeros e uns, dentro dessa portadora. Tá? Então a ideia é sempre a mesma. O que muda é a forma com que eu vou fazer essa codificação.